Bom dia, como é que vocês estão? Obrigado por estarem aqui logo de manhã. Eu quero tentar acordar vocês, vamos ver se eu consigo. Agradecer o pessoal da Focus pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo contar um pouquinho mais da história da Riachuelo, o que a gente está vivendo e que vocês conheçam um pouco mais do nosso trabalho, o momento que a empresa está vivendo. Esse é o meu objetivo. Eu vim para contar muita coisa para vocês. Aí eu conheci o Joseph da Renner ali e falei, puta, eu não vou poder contar tudo. Então eu vim mais preparado e vou ter que fazer a versão editada agora de última hora. Joseph, prazer te conhecer. Acabei de conhecer o Joseph ali, mas legal ter vocês aqui. E vou começar contando um pouco da história da Riachuelo. Riachuelo é uma empresa que tem 77 anos, tem muita história. E eu acredito que as empresas que têm muita história têm algo muito potente por trás, as coisas não acontecem por acaso, e que a minha missão, a nossa missão, que está numa empresa que tem tanta história, é modernizar essa história, mas respeitar muito o passado. Não é avançar, evoluir, mas não revolucionar, porque eu acho que a empresa tem valores incríveis e a gente tem que proteger isso. Então eu começo contando a história do seu Nevaldo, que eu não conheci pessoalmente, mas sinto que eu conheço, porque eu escuto muitas histórias dele. Esse que vocês estão vendo atrás de mim é o mapa do Rio Grande do Norte, e o seu Nevaldo nasceu em Caraúbas, um lugar que sempre foi muito pobre, é pobre até hoje, e aos 12 anos, o seu Nevaldo, passando com a família com muita dificuldade, decidiu que ele iria para Natal. Então, aquele menino de Caraúbas pegou as coisas e foi para Natal em 1940. Essa época era a época da Segunda Guerra Mundial e Natal era uma base militar do governo americano. Então, Natal estava bombando durante a Segunda Guerra Mundial. E o seu Nevaldo arrumou um emprego numa loja de relógios. Foi o primeiro lugar que ele trabalhou, que era... se eu não me engano, o nome do dono era o seu Israel. Quando acabou a guerra, Natal entrou em crise, os americanos foram embora, a economia diminuiu. E o seu Israel foi embora para Recife, de onde ele era originário, e o seu Nevaldo acabou ficando com a loja do seu Israel. Num momento não fácil, com muitos problemas, ele falou, o que eu vou fazer? E ele não sabia exatamente fazer, a loja era de relógios, e relógio não estava indo bem. E aí mostra essa história de resiliência do seu Nevaldo, que já tinha saído do Nordeste, agora ele com 17 anos tinha que pensar. E aí depois de algum tempo de sofrimento, o seu Nevaldo decidiu ir para os Estados Unidos ver o que estava acontecendo. E ele descobriu a moda e descobriu que ele queria tentar vender camisas. E ele trouxe algumas camisas dos Estados Unidos e as camisas foram um sucesso. E assim começa a história da Riachuelo, na A Capital, que era a nossa loja de camisas. Então, que é a história do seu Nevaldo. A gente é uma empresa que sempre teve essa visão muito otimista de que dá para fazer mais, e seu Nevaldo, vendo o sucesso da loja de camisas, decidiu ter uma fábrica também. E ele abriu essa fábrica em Recife, que é a Guararapes, que hoje dá o nome do nosso grupo, quando a gente vê nossas ações, são Guararapes, também é o nome da nossa fábrica, que a gente tem em Natal, que eu já vou contar um pouquinho para vocês daqui a pouco. Então, em 1951, essa aqui é a foto, nasce o Grupo Guararapes, nasce a nossa primeira fábrica, nossa fábrica de camisas, para a loja Capital, e para produzir para a loja Capital, e essa é essa história de acreditar no Brasil, de resiliência, que apesar das dificuldades, o seu Nevaldo foi criando, foi fazendo. Por trás dessa cultura da Riachuelo, dessa essência, tem uma crença muito forte nos brasileiros, de que os brasileiros conseguem fazer, e nós acreditamos nos brasileiros. A gente tem isso, a missão do seu Nevaldo era gerar oportunidade. Ele sempre acreditou no Brasil, no brasileiro, sempre investiu muito e gerou muita oportunidade. Então, é uma empresa que tem na sua essência, na sua alma, essa crença no Brasil, essa vontade de ajudar o Brasil e gerar oportunidade. E isso se conecta com o nascimento de tudo, que é a história do seu Nevaldo.
Então, quando a gente olha para a nossa história e para a nossa essência, é uma essência de brasilidade, de uma empresa muito batalhadora, que passa por diferentes momentos, diferentes crises. Passamos agora a crise da Covid, estamos agora saindo muito forte, vocês vão ver nossos números. É uma empresa muito resiliente, mas uma empresa também que tem essa alma nordestina, que é uma empresa muito gostosa. Eu fui recebido há 1 ano e meio atrás. É uma empresa muito acolhedora, sonhadora e criativo. Essa é a alma da Riachuelo, essa é a alma que a gente continua protegendo e vivendo em todos os dias. A empresa é muita coisa. Por ter essa alma empreendedora, por sempre acreditar no Brasil e investir, nós somos uma cadeia muito integrada que faz muita coisa diferente. Então a gente começa dizendo que somos moda, que a gente acredita na moda, é o que a gente vende, é o produto que a gente cria. Mas a gente também é varejo, a gente tem loja, a gente cria o produto e a gente tem as nossas lojas. A gente dá muita importância para a nossa operação digital, para o multicanal, e a gente tem um e-commerce muito relevante. Então a gente também é e-commerce, também é tecnologia. Nós somos fábrica, acabei de explicar a nossa história para vocês, e nós somos banco. A gente tem uma das maiores financeiras do varejo, a Midway, e a gente tem uma operação muito parruda, que eu já conto um pouquinho mais para vocês, de uma operação bancária dentro da nossa empresa, com milhares de funcionários trabalhando isso, com tecnologia dedicada, com muito investimento. Falando em tecnologia, nós somos tecnologia. Esse ano, a Riachuelo investe cerca de R$500 milhão em tecnologia. A gente já investiu até mais. Nos últimos 3 anos, a gente investiu mais de R$1,5 bilhão, 1,8 bilhões em tecnologia. Então é muito dinheiro, gerando tecnologia no Brasil, empregando desenvolvedores no Brasil. A nossa empresa tem mais de 200 desenvolvedores dedicados, trabalhando para todos os nossos negócios. E-commerce, para operar a fábrica, para a financeira. Bastante complexidade. E, por fim, não menos importante, a gente também é uma empresa de logística. A gente tem uma operação que conecta o Brasil inteiro, todas as nossas lojas, a nossa fábrica, com uma operação também muito digitalizada, com muita tecnologia em logística. Então, contando o nosso negócio, a gente costuma dizer que é um negócio que vai do fio à parcela, no modelo muito integrado, e acho que só Riachuelo é a empresa desse porte que tem esse nível de integração e consegue trabalhar todos esses elos da cadeia. Nós temos hoje 420 lojas, dessas 4 bandeiras aqui, Riachuelo, Casa Riachuelo, Carters e FanLab, vocês conhecem. Aqui tem a fotinho das nossas lojas. Esse é o nosso centro de distribuição de Guarulhos, então a gente investe muito em logística. Esse é um centro de distribuição que a gente investiu muito em automatização dele em 2014, 2015, e hoje a gente está potencializando ele, continuando a investir, que a gente faz entrega por SKU, por loja. Então a gente tem, eu gosto de lá, que a gente parece um filme do Ghostbusters, que a gente vê as roupas voando em cabides, assim, parece que você está num caça-fantasmas. É a tecnologia com a moda, é onde tudo é muito gostoso estar lá. E a gente aqui tem cerca de 2.000 pessoas trabalhando. Essa aqui é a fotinho das nossas roupas voadoras, pena que eu não tenho vídeo, mas é muito gostoso, as roupas voadoras mágicas da Riachuelo. E a gente, ela sai do estoque, elas entram, cada canaleta dessa é uma loja. Então, por exemplo, você pode jogar uma saia por loja, 2, 3, ele faz todo automatizado e a gente manda os packs dos produtos para as lojas assim. Então, é um modelo muito incrível, com muita tecnologia, que a gente já trabalhando há alguns anos e investindo nele. Essa é a nossa fábrica em Natal, é a maior fábrica de vestuário da América Latina. Aqui a gente emprega mais de 10.000 pessoas, estão trabalhando nesse site. A gente também está muito conectado com oficinas de costura no Rio Grande do Norte e até em alguns outros estados, mas a gente emprega diretamente
outras 4 ou 5 mil pessoas. Então, a gente tem quase que diretamente trabalhando para essa fábrica cerca de 15 mil pessoas. É um grande gerador de emprego, talvez um dos maiores geradores de emprego do Rio Grande do Norte, sem contar o Estado. E, como eu falei, a gente tem uma das maiores financeiras do varejo, a gente já emitiu 33 milhões de cartões, e hoje a Midway ela tem 5 milhões de cartões ativos. A gente parcela os nossos produtos, tem os mecanismos de financiamento da Riachuelo, mas também a gente oferece outros tipos de produtos para os clientes. A Riachuelo está em transformação, o mundo foi muito chacoalhado depois da pandemia. Eu cheguei na empresa 18 meses atrás, então a gente está fazendo muitas coisas evolutivas, olhando com muito respeito para o passado, mas também sonhando muito com o futuro. E eu resolvi aqui contar para vocês 2 coisas importantes que a gente está fazendo, que é primeiro uma obsessão por clareza e foco, de a gente ter escolhas claras, apostar em poucas e boas iniciativas, vão acreditar muito fortemente que menos é mais. A gente sempre tem uma impressão como ser humano que a gente consegue fazer mais em qualquer atividade, né? A gente vai no shopping, precisa fazer 8 coisas, você acaba no final fez 5. A gente acha que no dia vai... Isso vale no trabalho. Então, eu sempre tento trabalhar na cabeça que assim, tudo que a gente achar que a gente pode fazer, sempre a gente vai fazer menos. Não é que eu quero ser pessimista, mas é realista. E aí tem um foco muito grande para a gente entrar em detalhe, ter clareza do que a gente vai fazer, para a gente focar bastante na execução. E a gente tem vivido isso muito intensamente na Riachuelo. E a segunda coisa que eu queria falar para vocês é sobre talento, acreditar muito nas pessoas, e quem faz esse negócio acontecer são pessoas, e talento é tudo. A gente investir em pessoas, dar oportunidade para as pessoas internas, fazer promoções, treinamento, fazer a empresa crescer, é cuidar do talento. Como toda apresentação boa de CEO tem que ter uma foto do Steve Jobs, eu resolvi deixar vocês aqui com essa foto. Então, mas acho que, brincadeiras à parte, acho que o Steve Jobs também é uma pessoa que sempre teve isso muito claro, que ter foco é dizer não. E acho que parte do meu trabalho também é conseguir dizer assim, isso aqui não dá para fazer, e a gente vai focar e fazer e aí a gente consegue ver evolução clara, e a gente consegue ter muita clareza do que fazer. E quais são esses focos da Riachuelo hoje em dia? Então, o primeiro foco é a nossa obsessão por produto. A gente vende moda, a gente precisa encantar o consumidor, e a gente tudo tem que estar em torno da órbita do consumidor e de produto. Então, é onde a gente está investindo muito, seja em pessoas, seja em processos, seja em tecnologia, para que o nosso produto melhore. E vocês estão olhando em cima lá do slide, está escrito governança de OKRs. A gente também introduziu uma nova forma de trabalho na empresa, que é a metodologia dos OKRs, que a gente tem missões, que são essas missões que vocês estão vendo aqui, e a gente cria iniciativas, e aí a empresa inteira segue isso de forma transparente. Eu conto isso para a empresa inteira, as iniciativas para a empresa inteira, e eu incentivo que cada um dos líderes também trabalhe na metodologia de OKRs para gerar alinhamento. Então, se você chega numa reunião com outra área, você mostra, os meus objetivos são esses, os meus OKRs são esses, as minhas iniciativas são essas, e eu preciso da sua ajuda para isso. Isso está nos ajudando muito a criar clareza, foco, que toda empresa trabalhe na mesma direção. Então, primeiro foco, obsessão por produto. O segundo é a democratização da moda. A gente sabe que a gente vive num país muito plural. A gente tem uma base muito forte no Nordeste também, que é onde a gente nasceu, e a gente precisa criar moda de qualidade, mas também muito acessível. Acho que também fomos muito desafiados pelos modelos dos cross-border, que, pagando uma taxa de impostos muito menor do que a gente pratica aqui, baixou muito os preços do produto, criou uma percepção no cliente de que moda tem que ser mais barata. Então, à luz disso, a gente também criou um pilar aqui de que a gente tem que criar moda boa, mas também com uma proposta de valor bastante acessível. E esse é o segundo pilar da nossa estratégia de democratização da moda. O terceiro pilar fala sobre os nossos ativos. Esta empresa que sempre investiu muito, que acredita no Brasil, tem fábrica, tem financeira,
investiu muito em tecnologia. Como é que a gente consegue explorar melhor isso e extrair mais valor? Então, a gente criou uma série de iniciativas aqui, de crescer nosso e-commerce, aproveitar melhor a nossa fábrica, integrar melhor a nossa fábrica com o varejo, utilizar melhor o nosso centro de distribuição, que é gigante, para servir melhor e fazer nossas vendas crescerem. Então, um pilar de nossos ativos tem que valer mais. E, por fim, depois de anos muito difíceis, também um pilar de eficiência, onde a gente tem que crescer mais do que os nossos custos, diluir custo fixo, para que a empresa volte a dar resultado e resultados sólidos, que é o que a gente já vai ver aqui. Então, esses são os 4 pilares que a gente está trabalhando na Riachuelo hoje, muito alinhado em todos os times, a gente comunica isso de forma super clara, olhando a metodologia de OKRs. E, falando em pessoas, a gente tem feito muita transformação de gente. Essa mudança é uma mudança que, como eu falei, respeita o passado, mas olha para o futuro, e que olha que quem faz acontecer são as pessoas. A gente poderia passar aqui a manhã inteira falando para vocês sobre tudo que a gente está fazendo em talento, mas eu trazer alguns números para vocês. O meu time de liderança, quando eu entrei, que a gente chama de comitê executivo, ele tinha 6 pessoas. A gente aumentou para 11 pessoas. Então, hoje, em 1 ano e meio, o time de liderança ele aumentou de 6 para 11 pessoas. O que mudou aqui? Que funções foram criadas? A gente, por exemplo, criou uma nova diretoria executiva de e-commerce, apostando no futuro, apostando no digital. A gente criou uma nova diretoria executiva de supply chain, apostando também que a integração da cadeia, bons processos, bons sistemas, uma boa gestão de toda essa cadeia longa, ela traria muito resultado. Então, a gente está dando voz a mais áreas para a empresa, à luz daquela iniciativa e daquele foco, poderia falar que outros, mas e aumentando essas vozes dentro da diretoria executiva, que assim, às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas se a área não tem voz, é difícil que a gente consiga fazer isso no nível. Então, foi criada uma diretoria executiva de moda, que antes estava em operações. Então, se a gente é uma empresa de moda que quer valorizar a moda, então a gente cria uma diretoria executiva de moda. Então, tem muito de criar essa estratégia clara e depois colocar a estrutura para servir a isso. E acho que algo muito importante também que aconteceu nesses últimos 18 meses, que a gente sai de uma diretoria executiva toda masculina, de 6 homens mais o CEO, e hoje a gente tem dessas 11 pessoas, 5 são mulheres. Então, ainda não tem 5,5 e a gente ainda vai chegar no 6, mas acho que a gente também, numa empresa de moda, que tem como principal cliente mulher, acho que é um pouco... para mim não fazia muito sentido que não tivessem mulheres representando todo esse ecossistema. Então, não promovemos as pessoas por elas serem mulheres, mas no momento que a gente abre esse espaço e cria essa estratégia, e abre mais posições, a gente percebe que tem muitas mulheres talentosas que estavam ávidas por subir, e também parte da nossa transformação e da nossa evolução tem passado por isso aqui. Nesse último ano, a gente promoveu mais de 2.200 talentos. Quando você volta a crescer, quando você cria oportunidade que está dentro da nossa missão, aparecem oportunidades. Eu acredito muito nisso, que a bicicleta tem que continuar sendo pedalada, que a roda tem que continuar girando, e é isso que faz com que a gente consiga criar talentos e dar oportunidade para todo mundo. E a gente está com um resultado muito forte. A gente, na verdade, vai publicar o 3º trimestre hoje à noite, amanhã tem a nossa conferência de resultados, mas no 2º trimestre, que fechou em junho, a gente teve um EBITDA de 360 milhões, um crescimento de 50% versus o ano passado. No primeiro semestre, o resultado foi ainda mais forte, a gente cresceu 75%, com 570 milhões de EBITDA, e a gente teve um crescimento no primeiro semestre de duplo dígito, de 10,5%. Então, todo esse movimento, toda essa estratégia, toda essa virada, valorização das pessoas, mudanças de liderança, colocou a empresa num ritmo acelerado de crescimento, que agora, o nosso desafio, sempre que a gente cresce, a barra fica mais alta, o desafio agora é manter, mas acho que a gente está se posicionando cada vez melhor para fazer isso acontecer.
Nós falamos muito de oportunidade, daquele sonho do seu Nevaldo, da missão do seu Nevaldo, e o nosso impacto é gigante. A gente hoje emprega 31 mil pessoas. A gente, como eu mostrei para vocês, a gente emprega mais de 10 mil pessoas na fábrica. Então, é muita gente, uma empresa que mexe com um mundo de gente. Desses 31 mil, 13 mil são no Nordeste. Só em 2024, a gente abriu mais de 1.500 posições, investiu também em infraestrutura e tem aberto novas posições. E esse movimento, como eu falei já um pouquinho antes, ele movimenta outros negócios. Então, a gente estima que para cada um emprego nosso, a gente está gerando mais 4 na cadeia. Então, nossa estimativa é que a Riachuelo gera 150 mil empregos, 120 mil empregos indiretos e 30 mil diretos. É um impacto gigantesco. E é isso a vivência que a gente tem né? Isso a gente está vivendo na prática, o sonho do seu Nevaldo, de gerar oportunidade no Brasil, para a gente aqui, para todos nós, que aqui tem gente que trabalha na Riachuelo aqui, tem gente que um dia já trabalhou, tem gente que provavelmente quer trabalhar. Recomendo a melhor empresa de moda, se quiserem. É uma empresa muito gostosa. Respeito muito os concorrentes, mas acho que a Riachuelo tem que defender nosso filhinho, né? É a melhor empresa de moda do Brasil, é isso que eu sinto no meu coração. Mas também acho que a gente tem um ecossistema de moda muito legal no Brasil, com empresas fortes, e acho que esse evento aqui é um símbolo disso. A gente, fortalecendo isso, a gente faz o Brasil cada vez mais forte. Isso também é o nosso sonho, de certa forma. A gente tem um impacto muito grande também no Nordeste, como já falei, com os 13 mil empregos. E eu comentei que, ligados à nossa fábrica, a gente tem o programa ProSertão. O ProSertão, para quem não conhece, foi desenvolvido pela Riachuelo, com o Sebrae, com o governo do Rio Grande do Norte. Então, é um negócio que não existia até 2012, 2013. A gente montou ele do zero. E hoje a gente tem 100 oficinas de costura no sertão do Rio Grande do Norte. Se eu não me engano, são 34 cidades, e a gente emprega as oficinas empregam, não é diretamente na Riachuelo, mas produzindo muito para a Riachuelo, quase 4 mil pessoas. Então, causando muito impacto num lugar muito carente. Acho que vários de vocês conhecem o sertão do Nordeste. É um lugar com muito pouca oportunidade. Em vários desses lugares, a principal atividade, forma de remuneração da população é o Bolsa Família. Não existem outros empregos. E as oficinas de costura, o programa ProSertão, ele em muitas cidades acaba sendo o principal contribuidor da cidade, da economia da cidade, superando o Bolsa Família. Depois da abertura desse programa, cidades foram transformadas, cidades receberam um emprego que não tinha, começaram a abrir cabeleireiros na cidade, começaram a abrir concessionárias de moto, começaram a abrir oficinas de moto, manicures que não existiam, e a gente vê essas cidades, esse entorno florescer. Então, é um programa super legal e que a gente continua acreditando nele, fortalecendo ele, trabalhando junto ao governo do Rio Grande do Norte. Outro programa que também a gente está trabalhando junto com o governo, com a Embrapa, é o AgroSertão, que é a produção do algodão também no sertão. Até os anos 80, uma das principais culturas, se não a principal cultura do sertão, era o algodão. O algodão ele depende de não tanta água, ele consegue sobreviver com menos água. Só que em 83 teve a praga do bicudo, e ela começou a atacar muito as culturas de algodão. Em 86 isso foi extinto, acabou. E nunca mais, assim, já faz 40 anos, quase 40 anos, que o sertão não plantava mais algodão, e a gente começou agora a estimular, mais uma vez, isso. Então, a gente faz esse AgroSertão, é um algodão agroecológico e utiliza menos água, por razões óbvias, por razões do sertão, e também a gente não utiliza agrotóxicos. Então, uma forma muito legal de evoluir a sustentabilidade e também gerar oportunidade, e o nosso ecossistema, a nossa fábrica, ajudando a suportar isso. Então, finalizo aqui.
Vou abrir espaço para algumas perguntinhas, mas finalizo contando um pouquinho para vocês do que a gente está vivendo, dos nossos resultados, do nosso foco, e que a gente tem essa essência, essa missão de acreditar no Brasil, acreditar nos brasileiros, depende da gente. A gente tem um pouco dessa síndrome de vira-lata, essa de sempre achar que tudo que vem de fora é melhor, e nós mesmos falamos, não, mas é importado, é melhor, e a gente acha que sempre é melhor, mas a gente, assim, eu fico um pouco ressentido, para não usar outras palavras, que quando a gente fala isso, a gente está se autodepreciando, que a gente não é bom, porque quem está fazendo isso somos nós. São vocês, é a Focus, é a Riachuelo, é a Renner, somos nós mesmos. Então, se a gente acreditar e se valorizar, a gente está transformando, criando oportunidade e gerando esse orgulho. A história do seu Nevaldo é uma história que mostra isso, um cara que acreditou, um cara que foi atrás, diria contra tudo e contra todos, e no espírito da Fórmula 1 e de uma pessoa que acho que todo mundo no Brasil tem muito orgulho, e que também tinha muita crença no Brasil e defendia o Brasil, que era o Ayrton Senna. Termino aqui com uma frase dele para deixar essa mensagem positiva aqui para vocês, dessa crença no Brasil, no brasileiro, que a gente precisa disso para virar o nosso país. Isso depende da gente, os grandes exemplos sempre acreditaram nisso, e cabe nós aqui, como lideranças, também incentivar isso. Então, queria agradecê-los por estarem aqui hoje de manhã, e queria abrir para 3 perguntas aqui, se vocês puderem me ajudar aqui na house, para que eu possa conversar um pouquinho com vocês. Muito obrigado, pessoal. Alguém se... Ajuda aí, Gabriel. Não precisa não, estou brincando. Nada? Pergunta? Talvez eu tenha uma pergunta. O Cássio me pergunta. ajuda? Olha lá, pergunta. Eu queria entender um pouco mais da logística de vocês para abastecer as lojas, para os lançamentos, por exemplo. Sim. Bom, a gente tem 3 CDs. Os 3 CDs estão localizados, um aqui em Guarulhos, um em Natal, do lado da nossa fábrica, e um em Manaus. A gente recebe entre a nossa fábrica e os outros fornecedores tudo nos CDs, principalmente no CD de Guarulhos, que serve 70% da nossa operação. E aí o CD de Guarulhos é muito automatizado, ele consegue fazer essa entrega por SKU, por loja. E aí, dependendo de... Aí dá para entrar aqui, né, fazer uma palestra só de logística, mas dependendo da loja, dependendo do local, a gente tem entregas que variam entre 5 vezes por semana até 2 vezes por semana, caminhões chegando. Então, só na logística acho que a gente emprega mais de 2.500, 3.000 pessoas. Estamos abrindo agora no final do ano cerca de 400 vagas na logística para suportar a demanda. Tem um mega gargalo aqui na época do Natal, que é a gente conseguir colocar todos os produtos que a gente produziu, etc., nas lojas. Então, é tudo muito apertado, falta espaço. São os desafios aí da nossa operação. Tem mais um ali. Oi, Farber. Bom dia, eu sou o Luciano. A gente tem algo em comum. Você trabalhou na Dafit e foi para a Riachuelo. Eu trabalhei na Riachuelo e fui para a Dafit, mas a gente nunca trabalhou junto. É uma pergunta mais conceitual. Eu queria entender, pela visão sua de varejo, como que vocês pensam a história de inteligência artificial nesse mundo? Vocês têm algum projeto? Como é que está o negócio? Tem muita coisa acontecendo, é o buzz do momento. Acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar, Luciano, é que assim, acho que a gente tem que usar a tecnologia para resolver problemas. Acho que quando a gente tem uma coisa muito na moda, a gente fica assim, não, eu tenho que fazer algo com inteligência artificial, o que eu vou fazer? E eu acho que, para mim, o pensamento é contrário, que problema eu tenho, o que eu vou resolver, e dá para usar a inteligência artificial. E aí, estudando isso um pouco, falando com muita gente, o que a gente percebe? Inteligência artificial é algo que, na verdade,
está muito potencializado agora. A gente parece que tudo mudou por causa do ChatGPT, mas é algo que o mundo já vem evoluindo. A mudança de todas as máquinas que a gente tem, né, do processamento de dados, permite que a gente consiga processar muito dado de forma, né, mais rápida e com mais tamanho, mas a própria regressão linear que o Excel faz, de certa forma, é um pouquinho de inteligência artificial. A gente tem machine learning, que é uma fase intermediária da inteligência artificial, e isso a gente já usa muito no nosso negócio. Então, acho que a gente já vem usando há muitos anos assim, para fazer predição de demanda, para poder definir rotas logísticas, para fazer... A gente já tem usado há muitos anos machine learning. Acho que o lugar que a gente tem usado essa parte mais interativa, que se assemelha ao ChatGPT, que é o que a gente está chamando assim, hoje em dia de inteligência artificial, a gente começa a ver muita aplicação para o call center. Que é o call center, a gente consegue dialogar, em vez de dialogar com uma pessoa, dialogar com um chat impulsionado pela inteligência artificial. Isso a gente está vendo que tem muita aplicação no nosso negócio. Oi, a gente tem uma pergunta dali, mas tinha uma pergunta ali antes. Não quer mais? Já respondeu? Não querem mais a pergunta do Cássio? O que o Cássio ia perguntar? Eu tenho duas perguntas, eu vou deixar eles perguntarem primeiro. Oi, Faber. Luciane, aqui, sou do Instituto Brasileiro de Moda. Tudo bem? Parabéns. Dá para perceber, evidentemente, a sua entrada e evolução aí da Riachuelo. Obrigado. Eu não vi nas OKRs você falar muito sobre a circularidade ou as questões da sustentabilidade, então eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Sim. Olha, dentro da obsessão por produto, quando a gente abre eles internamente, eu não abro aqui nos eventos, até abriria, mas falei no começo, tirei. Um dos pilares é a sustentabilidade. Acho que não tem como a gente não evoluir aqui. Acho que a gente tem evoluído o mercado inteiro, e Riachuelo também. Nós achamos que a gente consegue fazer até melhor aqui, porque a gente tem uma fábrica muito grande, a gente consegue fazer investimentos grandes de sustentabilidade. Então, por exemplo, no tema de lavagem, que a gente sabe que tem o tema da água, a gente consegue investir em equipamentos que são mais caros, que é difícil para fábricas menores investirem, e a gente está fazendo esses investimentos. E a gente está, no momento, num processo de também reformulação da nossa estratégia de sustentabilidade. A gente acabou de fazer de trazer uma nova pessoa, que todos vocês conhecem, né? Então, acho que a Tassi está há uns 40 dias na empresa, e acho que a gente vem com coisas novas aqui, a gente está em discussão com a Tassi, mas temos um compromisso muito grande de evolução aqui. Tinha mais perguntas? Mais alguém? Aqui no... Para o ímpar aí, que é a última pergunta. Posso pegar essa água aqui? Claro. Eu ia levar, mas não queria atrapalhar a tua fala. Roubei a água do Cássio, hein, gente? Ó. Nada, que é isso. Cortado ainda. Não. Duas perguntas, então, você e ela. Tá, obrigado. Nada. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar pelo baita resultado do segundo semestre e perguntar se havia alguma demanda reprimida, qual que é o cenário que está enxergando para 2025, se vai continuar mantendo uma taxa tão forte, ou se foi algum fator interno mesmo da Riachuelo que conseguiu possibilitar um crescimento tão grande. Acho que a gente vê o mercado todo reagindo. Acho que a Riachuelo ela vem com resultados muito fortes desde julho do ano passado. Então, a gente já está aqui há 15 meses com um resultado bastante forte, de duplo dígito. O ano passado, no terceiro trimestre, a gente cresceu 10%. Então, a gente já está... A gente ainda vai divulgar hoje o resultado, a gente está crescendo sobre já um crescimento forte. Eu acho que esse crescimento, na minha opinião, ele vem porque acho que o mercado entendeu que a gente precisava ter uma estratégia mais democrática de preço, de volume, e o mercado todo se adaptou para isso e conseguiu ver o consumidor ávido. E, em paralelo, a gente sabe que o governo, aí já mistura com o cenário macroeconômico, a gente vê o governo gastando bastante, investindo bastante em programas sociais,
e isso faz com que a população tenha bastante renda, então também tem um aumento de renda, e isso ajuda todos os negócios. E a nossa última pergunta, qual é o seu nome? Mariana. Mariana, você vai fazer a minha última pergunta é mais no sentido de produto. Eu, como estilista, gostaria de saber de uma grande empresa o que mais você sentiu na mudança dos produtos finais desde a pandemia. Legal. Marina, né? Mariana. Mariana, desculpa. Então, eu acho que a gente está... Como a gente teve essa coisa de valorizar o bem-estar, de perceber o valor da família, de não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, viagens, eu acho que tem um movimento de conforto muito grande. A gente percebe os linhos, que acho que é um produto leve, confortável. A gente também percebe uma grande evolução no mundo inteiro das tecnologias que deixam os produtos mais confortáveis, como esses efeitos, né, que dão um efeito mais suave, assim, que estão bombando também. E a gente vê uma força muito grande do jeans. As pessoas estão abandonando um pouco a formalidade como tendência mundial e a moda ficando mais relaxada. A grande pergunta é se isso vai continuar, difícil de prever, mas eu acho que a pandemia gerou isso nas pessoas, ela do tipo, vamos viver o hoje, eu quero viver bem, quero viver confortável, e esse impacto assim, um pouco na moda é isso que eu acabei de descrever. Isso aí. E minha pergunta, falando de liderança... Falei bem, Constanza, que a nossa head de estilo está aqui na ponta. E aí, Constanza? Passei na prova? Pode convidar para o próximo ano? Então tá bom, você pode voltar convidadíssimo. Desculpa te interromper. Nada. Não, falando sobre liderança, eu queria saber como foi e qual a importância de participar de um evento, um dos maiores eventos de moda, que é o Focus Fashion Summit, que é uma marca Focus Têxtil líder no Brasil. É um prazer deixar minha água aqui no chão. Como eu falei, a gente, como Riachuelo, acredita muito no Brasil e no poder do brasileiro, investe no Brasil em gerar oportunidade. Tá aqui é falar para o nosso ecossistema, falar para o ecossistema da moda e, de certa forma, fortalecer esse ecossistema. Então, viver um pouco a nossa essência de fortalecer o ecossistema da moda. A gente sabe que a moda é um dos maiores empregadores do mundo, ele gera muita oportunidade. Então, é um prazer e faz parte da nossa missão. Isso aí. Muito obrigado junto com eles e a Focus Têxtil. Queria te agradecer com uma salva de palmas. Obrigado. Obrigado.